Jesus e as parábolas do fim. Episódio 1. A parábola dos dois servos. Em meio ao ruído do mundo, onde o tempo parece acelerar e os eventos se desenrolam com velocidade vertiginosa, surge uma questão de vital importância para cada um de nós. O tic-tac incessante dos segundos nos lembra que a história caminha para um clímax, um ponto de encontro com o destino final que aguarda a humanidade. Vemos ao redor sinais de confusão, de pessoas em constante movimento, muitas vezes sem um rumo claro, como se estivessem presas em uma corrida desesperada. Nesse cenário de urgência perceptível, somos convidados a focar nossa atenção em uma verdade eterna, algo que transcende a pressa do agora e nos oferece uma perspectiva duradoura. O tema que vamos desdobrar nesta série de reflexões é de profunda relevância: a sabedoria das palavras de Jesus sobre os momentos finais dos tempos. É uma jornada que nos convida a olhar para além do horizonte imediato e a considerar o que realmente importa. Para guiarmos nosso pensamento e nossas ações, enquanto exploramos esses ensinamentos, adotamos um princípio orientador, um lema que encapsula a essência da preparação e da postura que devemos cultivar. Nosso lema é: atento no serviço, leal no afeto. Este lema não é apenas uma frase bonita, é um convite à ação, um compromisso pessoal. Ele nos chama a estar vigilantes, mas não de forma ansiosa ou paranoica, e sim com um olhar atento às necessidades ao nosso redor e à vontade divina. E nos desafia a manifestar essa vigilância através do serviço amoroso ao próximo, movidos por uma fidelidade inabalável àquele que nos chamou. Ao fazer deste lema nosso guia, expressamos nosso desejo sincero de viver de acordo com os princípios que vamos explorar. Convidamos você a fazer deste princípio seu também, firmando este compromisso conosco. Com o lema "atento no serviço, leal no afeto", ressoando em nossos corações, somos confrontados com uma indagação direta e penetrante. Você se considera verdadeiramente preparado para a volta de Jesus? Não se trata de saber a data exata ou de especular sobre sinais mirabolantes, mas sim de avaliar o estado interior, a disposição da alma diante da promessa do retorno do Mestre. Jesus mesmo, em suas palavras carregadas de esperança e advertência, nos garantiu que a promessa de seu retorno é certa. Mesmo que pareça haver uma demora na perspectiva humana, sua fidelidade é absoluta. É fundamental compreender que a chegada do Reino de Deus e o próprio retorno glorioso de Cristo não são meros eventos isolados e súbitos no calendário cósmico. Pelo contrário, é um processo dinâmico e contínuo que se iniciou com o anúncio da Boa Nova, prosseguiu com a promessa de sua volta e se cumprirá plenamente em seu tempo determinado. Viver na expectativa desse cumprimento significa viver imersos nesse processo, participando ativamente dele com nossas vidas. Há um mistério envolto na promessa, um chamado à paciência ativa que nos impede de cair na complacência ou no desespero. A espera não é vazia, ela é preenchida pela certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Para nos ajudar a entender melhor como viver essa espera ativa e significativa, Jesus frequentemente utilizava ilustrações do cotidiano, histórias simples que continham verdades profundas. Essas narrativas, conhecidas como parábolas, tinham um poder singular de tocar a alma e revelar aspectos do coração humano e do caráter divino. Elas não apenas informavam a mente, mas transformavam a perspectiva, convidando à reflexão e à mudança de vida. A parábola que vamos considerar agora é uma das primeiras em uma série de ensinamentos de Jesus relacionados aos tempos do fim, e ela nos oferece uma visão clara do que significa ser um seguidor fiel enquanto o Senhor não retorna. Encontramos esta parábola no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51.
Ouçamos com atenção as palavras do próprio Jesus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser no seu coração: o meu senhor tarda, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e porá a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esta história simples revela o estado interior do servo no período de ausência do mestre. Ela nos mostra que a espera não é neutra. Ela expõe o que realmente reside no coração de quem se diz servo. Ela nos apresenta dois caminhos distintos, duas posturas diametralmente opostas, diante da mesma expectativa. A parábola que acabamos de ouvir apresenta um cenário familiar. A dinâmica entre um mestre que parte e servos que ficam responsáveis por suas posses. No centro dessa história, destacam-se duas figuras cujas atitudes revelam a verdadeira natureza de seu relacionamento com o mestre ausente e com aqueles que compartilham a mesma casa. Comecemos examinando o primeiro deles, descrito como fiel e prudente. Este indivíduo não apenas cumpre suas tarefas, mas o faz com uma inteligência prática e um senso de responsabilidade notáveis. Suas qualidades primordiais são a diligência, que o impede de cair na indolência, e a prudência, que orienta suas decisões com sabedoria e antecipação. Sua principal atribuição, conforme narrado, é dar o sustento a seu tempo. Isso significa gerenciar os recursos da casa de forma eficiente, garantindo que todos os demais servos sejam alimentados e cuidados no momento certo. Este não é um papel de controle ou poder arbitrário, mas de serviço dedicado e provisão cuidadosa. O servo leal age constantemente como se soubesse que seu senhor pode retornar a qualquer instante, sem aviso prévio. Essa expectativa não gera ansiedade paralisante, mas impulsiona uma atividade contínua e benéfica. Na prática do dia a dia, esse comportamento se traduz em ações concretas que refletem um coração voltado para o serviço e para o bem-estar alheio. Pense em alguém que dedica seu tempo e energia a confortar quem sofre, que compartilha seus bens com os necessitados, que oferece uma palavra de esperança e ensinamento baseado na palavra divina, ou que contribui ativamente para o funcionamento e a saúde da comunidade de fé. A motivação profunda por trás dessas atitudes não é a busca por reconhecimento ou recompensa terrena, mas um amor genuíno pelo Senhor e um desejo sincero de agradá-lo, demonstrando esse afeto ao cuidar daqueles que também pertencem a Ele. É um serviço que flui naturalmente de um coração alinhado com os valores do Mestre. Este servo compreende que a melhor maneira de honrar seu Senhor é cuidando daquilo e daqueles que lhe são caros. Sua vida é um testemunho silencioso, mas poderoso, da fé que professa. Contrastando vividamente com a figura do servo leal, a parábola nos apresenta seu contraponto, o servo mau ou infiel. Enquanto o primeiro se distingue pela proatividade e cuidado, o segundo se revela pela omissão e pelo comportamento destrutivo. A principal característica que define a postura deste servo é a crença, expressa em seu interior, de que meu senhor está demorando. Essa percepção de atraso se torna a justificativa para a negligência e, pior, para a libertinagem e o abuso. A ausência temporária do mestre, ao invés de motivá-lo à responsabilidade, o conduz a uma atitude de relaxamento e descompromisso. As ações do servo infiel são um reflexo direto de sua atitude interna. Ele começa a espancar os seus conservos, o que sugere o exercício tirânico de qualquer autoridade que lhe tenha sido confiada. Ele se entrega a prazeres desmedidos,
comendo e bebendo com os ébrios, ignorando seus deveres e vivendo como se fosse o dono absoluto de seu tempo e dos recursos alheios. Essa conduta revela um profundo egoísmo. Sua preocupação primordial é consigo mesmo, com seus próprios desejos e conveniências, sem considerar o impacto de suas escolhas sobre os outros ou sobre a confiança que lhe foi depositada. Exemplos contemporâneos desse comportamento não são difíceis de encontrar. Vemos essa atitude em pessoas que, investidas de alguma responsabilidade, negligenciam seus compromissos em favor de atividades fúteis ou prejudiciais. Manifesta-se em quem usa sua posição para oprimir os mais vulneráveis, em quem se aproveita da ausência de vigilância para agir de forma desonesta, ou em quem busca satisfação imediata, sem pensar nas consequências a longo prazo. A causa raiz desse comportamento pode ser uma falta de fé genuína na promessa do retorno, um medo subjacente do juízo futuro que é mascarado por uma busca frenética por poder ou prazer presente, ou simplesmente uma ausência de amor pelo Mestre e pelos seus. Suas ações corroem o ambiente ao seu redor, causando dor, injustiça e desordem, demonstrando que, apesar de estar na casa do Senhor, seu coração está longe dos princípios que regem aquele lugar. Aqui reside o cerne da revelação oferecida por esta parábola. Ambos os indivíduos estão na mesma casa. Ambos compartilham o status de servos do mesmo mestre. Exteriormente, eles podem até parecer pertencer ao mesmo grupo, compartilhando o mesmo espaço e as mesmas oportunidades. No entanto, suas ações e, crucialmente, a motivação por trás delas escancaram uma diferença abissal. O servo fiel vive de acordo com a crença na iminência do retorno e com o amor ao seu Senhor, demonstrando essa realidade interna através do serviço e cuidado para com os outros. O servo mau, por outro lado, apesar de estar na casa, age como se o mestre nunca fosse voltar, revelando uma ausência de fé prática e um coração voltado para o egoísmo e a satisfação pessoal. A parábola expõe a hipocrisia do servo mau de maneira brutal. Ele mantém a fachada de servo, mas sua conduta traz sua verdadeira atitude interior. Ele age como se estivesse livre de supervisão, convencido de que o mestre está muito distante ou ocupado demais para notar suas transgressões. Essa crença distorcida o liberta de qualquer senso de responsabilidade ou temor. A fé verdadeira, em contraste, não é apenas uma declaração ou uma afiliação. Ela se manifesta em atitudes concretas de serviço, em um cuidado ativo pelo bem-estar dos outros, em uma vida vivida na expectativa alegre e diligente do retorno do Mestre. É como comparar uma árvore que produz frutos bons com uma que, apesar de ter a aparência de uma árvore, produz apenas folhas ou frutos podres. A verdadeira natureza é revelada pela colheita. Estar na casa não garante a aprovação do Mestre. O que importa é como vivemos enquanto ele está ausente. Entendendo o contraste entre os dois servos, percebemos que a parábola não nos é contada para que fiquemos ansiosamente tentando adivinhar a data do retorno. A mensagem central não é sobre prever o futuro, mas sobre como vivemos o presente. A ausência prolongada do Mestre serve como um teste, uma oportunidade para revelar a verdadeira condição do coração. Viver na expectativa de seu regresso significa, portanto, viver cada dia como se ele pudesse chegar a qualquer momento. A verdadeira prontidão não é uma atitude passiva de espera no sofá. É um estado de alerta constante que se manifesta em atividade positiva, em cuidado com o próximo e em dedicação às responsabilidades que nos foram confiadas. Essa prontidão ativa, essa vigilância que agrada ao Mestre, está longe de ser uma condição de paranoia ou de medo paralisante. Pelo contrário, a vigilância genuína produz frutos de amor e serviço. Ela nos impulsiona a agir com propósito, a investir nosso tempo e nossos talentos em obras que refletem os valores do reino que esperamos.
É uma atitude que nos leva a buscar força e orientação constante, talvez em momentos de quietude e reflexão sobre os ensinamentos, ou ao buscar o apoio da comunidade de fé. Estar atento não significa ter um olhar fixo no céu, esperando um sinal, mas ter os pés firmes na terra, servindo e amando, enquanto o coração mantém a esperança viva do reencontro. A parábola nos desafia a transformar a espera em um período de crescimento e serviço ativo, provando nossa fidelidade através das nossas ações cotidianas. A parábola culmina em um desfecho contundente e inescapável para o servo que escolheu a indiferença e o abuso. Jesus descreve o retorno inesperado do mestre e a consequência para aquele que viveu como se o retorno jamais fosse acontecer. A punição para o servo infiel é severa e carrega um peso simbólico considerável. Ele será separado e terá sua parte com os hipócritas, onde haverá pranto e ranger de dentes. O que torna este desfecho particularmente chocante é o fato de que este indivíduo não era um estranho à casa. Ele fazia parte dela, compartilhava o mesmo ambiente e as mesmas oportunidades que o servo fiel. Sua destinação final, com os hipócritas, sublinha a natureza de seu erro. Ele mantinha uma aparência exterior de pertencimento e serviço, mas seu interior e suas ações revelavam uma completa falta de alinhamento com a vontade do mestre. O pranto e ranger de dentes é uma descrição vívida do sofrimento e do desespero que acompanham a separação definitiva da presença e da aprovação do mestre. A dor de perceber a terrível consequência de uma vida vivida em auto-engano e rebeldia. Este servo, através de seu comportamento, batendo nos outros, entregando-se a prazeres desregrados, demonstrou claramente que, apesar de suas palavras ou de seu status, ele não possuía uma crença genuína no retorno do Senhor. Não sentia um temor reverente diante da prestação de contas e, fundamentalmente, não amava verdadeiramente aquele a quem dizia servir. Sua vida foi um testemunho de descrença prática, cujas consequências se manifestam no momento da verdade. A parábola dos dois servos, embora situada em um contexto antigo, ressoa com força em nossos dias. Ela nos convida a olhar para dentro e questionar: como estou vivendo a expectativa do retorno? Estou agindo como um servo que aguarda ansiosamente o mestre, dedicando-me ao serviço e ao cuidado dos outros? Ou estou relaxando em meus deveres, focado em meus próprios interesses, como se o retorno fosse uma possibilidade distante e irrelevante? A beleza desta história está em sua capacidade de nos oferecer lições extremamente práticas para a nossa jornada diária. Ser um servo fiel hoje significa aplicar a prudência e a diligência na administração dos recursos, sejam eles materiais, espirituais ou de tempo, que nos foram confiados. Significa cuidar ativamente das pessoas ao nosso redor, especialmente daqueles que fazem parte da mesma casa, a comunidade de fé, mas também alcançando o mundo com o amor e a mensagem de esperança. Podemos encontrar inúmeras oportunidades para servir, oferecendo ajuda prática a um vizinho em necessidade, compartilhando generosamente o que temos, dedicando tempo para confortar quem está sofrendo, perdoando sinceramente aqueles que nos ofenderam ou contribuindo com nossos talentos para o bem da comunidade. Cada pequena ação de serviço realizada com amor e consciência da responsabilidade diante do mestre ausente é um reflexo da vigilância ativa que a parábola descreve. É um convite constante à autoavaliação. Há alguma área em minha vida onde estou agindo como servo infiel, negligenciando responsabilidades ou tratando mal as pessoas? A parábola nos chama à reflexão honesta e à decisão consciente de seguir o caminho do servo leal em todas as circunstâncias. Olhando para o espelho da parábola, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas e ações. Mas não estamos sós nesta jornada. Ao longo da história, e ainda hoje,
Incontáveis indivíduos têm demonstrado em suas existências o que significa viver como um servo que aguarda o retorno com fé ativa e amor operante. Suas histórias são faróis, iluminando o caminho e provando que é possível, mesmo em meio aos desafios do mundo, incorporar o espírito do servo prudente e leal. Não se trata apenas de figuras históricas renomadas ou de grandes líderes em pedestais. A fidelidade muitas vezes se manifesta nos atos mais simples e cotidianos de pessoas comuns que escolhem servir. Pense na dedicação silenciosa de voluntários que estendem a mão aos marginalizados, oferecendo alimento e dignidade sem esperar reconhecimento. Lembre-se do zelo de quem compartilha a mensagem de esperança, superando barreiras e resistências por amor. Considere a paciência e a perseverança de líderes comunitários que trabalham incansavelmente pelo bem-estar de seu povo, inspirados por um chamado maior. Veja a compaixão de quem cuida dos enfermos, a generosidade de quem divide seus bens, o perdão sincero que restaura relacionamentos quebrados. Essas vidas, vividas na prática do serviço e do afeto, são testemunhos vivos da transformação que a fé no Mestre ausente opera. Elas demonstram que a expectativa do retorno não leva à passividade, mas a um dinamismo que busca refletir o caráter do Senhor no mundo agora. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada sacrifício feito em prol do próximo é uma pincelada na tela da história, pintando o quadro do reino que está por vir. Suas atitudes nos mostram que a melhor maneira de estar pronto é estar ocupado fazendo o bem, vivendo o lema atento no serviço, leal no afeto, em cada detalhe da existência. As narrativas da parábola e as histórias de vida que acabamos de refletir nos colocam diante de uma escolha pessoal e inadiável. A ausência temporária do Mestre não é um período de férias da responsabilidade, mas um tempo de teste e oportunidade. A pergunta ressoa no íntimo de cada um de nós: qual dos servos eu escolho representar com minha vida? A decisão não se baseia em palavras bonitas ou intenções vagas, mas na direção que nossas ações diárias revelam. Jesus ainda não voltou, mas sua promessa permanece firme e inabalável. Ele voltará, e a parábola nos adverte que sua chegada será em um momento inesperado, exigindo uma prontidão constante, não baseada em medo, mas em um relacionamento genuíno e um compromisso firmado pelo amor. Portanto, reflita sinceramente. Quando ele se manifestar em glória, o cenário da sua vida o encontrará cuidando das pessoas ao seu redor, nutrindo corações famintos por esperança e significado, ou o encontrará envolvido em conflitos, consumido pelo egocentrismo e embriagado por prazeres efêmeros que negligenciam o propósito maior. O fim não é apenas um evento futuro distante, ele começa a tomar forma na maneira como vivemos o presente. Cada escolha que fazemos hoje, cada atitude que tomamos, está construindo a narrativa de nossa resposta à espera. É agora que demonstramos a quem verdadeiramente pertencemos e qual a verdadeira natureza de nossa fé. É o momento de alinhar nossas vidas com o propósito daquele que confiou em nós. A decisão é nossa e as consequências eternas. Chegamos ao final de nossa reflexão sobre a primeira parábola do fim, a história do servo fiel e prudente contra o servo mau e negligente. A mensagem central se cristaliza em nosso lema: atento no serviço, leal no afeto. Que estas palavras ecoem em nossos corações e guiem nossos passos, lembrando-nos que a verdadeira preparação para o retorno do Senhor se manifesta em uma vida de serviço amoroso e diligente, vivida com a consciência de que Ele pode voltar a qualquer momento. Esta parábola nos deu uma visão clara do caráter que devemos buscar cultivar enquanto aguardamos. Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão a você por dedicar seu tempo a esta reflexão.
Sua busca por compreender mais sobre os ensinamentos de Jesus é valiosa e encorajadora. Esperamos que esta mensagem tenha oferecido clareza e um chamado renovado à ação em sua jornada de fé. Se este conteúdo foi significativo para você, considere compartilhá-lo com amigos e familiares. Ao fazer isso, você também está participando do serviço de espalhar a palavra. Nossa jornada pelas parábolas do fim está apenas começando. No próximo episódio, vamos explorar outra narrativa poderosa de Jesus que continua a nos preparar para os momentos finais. Às 10 virgens, a porta se fecha. Será mais um mergulho nos ensinamentos do Mestre sobre a vigilância e a prontidão. Para não perder esta e as próximas reflexões desta série e para continuar crescendo conosco neste entendimento vital, assegure-se de estar inscrito no canal e de ter as notificações ativadas. Que o Espírito do servo fiel e prudente guie seus dias. Até nosso próximo encontro.